Dando continuidade ao estudo da óptica geométrica, nós podemos ver o fenômeno reflexivo através dos espelhos esféricos. Mas, no entanto, o que vem a ser um espelho esférico? Os espelhos esféricos são sistemas ópticos determinados a partir de calotas esféricas. Mas essas calotas esféricas, as calotas esféricas são partes de uma esfera, onde se determina através de uma região curva. Com isso, nós temos que os espelhos esféricos passam a ser superfícies polidas e perfeitamente refletoras por raios luminosos. De maneira que esses espelhos esféricos se dividem em dois grupos. O grupo dos espelhos esféricos côncavos e o grupo dos espelhos esféricos convexos. Vamos analisar cada um deles aqui na representação. Vejam só, podemos observar que o espelho esférico côncavo ele possui uma curvatura interna espelhada, é a sua curvatura refletora. Com isso, ele tem a condição de promover a convergência dos raios luminosos. Mas, professor, esse ponto de convergência acontece em função de quê? Perceba que pela formação do espelho, por ter essa superfície interna curvada refletora, esse espelho ele vem a proporcionar exatamente a convergência dos raios, por ele ser um espelho mais fechado, de um menor ângulo de abertura. Com isso, os raios que são refletidos pela superfície do espelho, eles vêm a se concentrar em um ponto à frente desse espelho. Vamos observar aqui. Imaginemos aqui duas fontes luminosas, F1 e F2. E essas fontes estão a emitir raios paralelos entre si. E esses raios estão paralelos também a um eixo ao qual nós imaginamos como sendo um eixo principal. Esse eixo luminoso que passa exatamente a compor aqui a representação, será, por sua vez, haver um ponto de inserção, haver um ponto de culminância, um ponto de convergência, exatamente aqui, nessa região que nós chamamos de foco. Este ponto está sobre esse eixo imaginário, ao qual nós o denominamos de eixo principal. Nós só temos apenas o eixo principal? Não. Nós também temos o eixo secundário, uma vez que eu venha a pegar um segmento de reta, que, por sua vez, vem a partir dessa extremidade, por exemplo, em direção, no entanto, a um ponto central, que será exatamente o centro de curvatura, como veremos logo em sequência. Então, dessa forma, o espelho convergente é o espelho côncavo. E observem também que uma característica notável dele é por convergir os raios luminosos, ele acaba promovendo um pequeno ângulo de abertura e com isso um pequeno campo de visualização. Já no entanto, o espelho esférico convexo, esse espelho ele já tem uma característica de divergir os raios refletidos por sua superfície. Isso em função de nós observarmos que a curvatura externa dele, a curvatura externa da calota esférica, ser a parte refletora, ser exatamente a superfície que venha a refletir os raios luminosos. Mas esses raios são refletidos de formas divergentes. Observem aqui que aqui eu tenho o raio incidente, aqui também um raio incidente, mas aqui está o raio refletido, aqui está o outro raio refletido. Por sua vez, se esses raios refletidos se divergem, não se encontram em um ponto comum, o que resta então a observar? Resta você observar que os raios refletidos eles tomam direções distintas, mas se nós pegarmos os prolongamentos dos raios que são refletidos pela superfície do espelho, esses prolongamentos eles também vão se encontrar em um ponto comum. E esse ponto comum está no interior da superfície refletora, ou atrás do espelho esférico. Observe que esta convergência se dá por prolongamento de raios que foram refletidos pela superfície do espelho. Professor, então aí eu também posso imaginar que esses raios incidentes emitidos por fontes luminosas que estão paralelas entre si, eles também estão paralelos a um eixo principal imaginário? Sim. Nós também podemos vincular que aqui nós também teremos um eixo principal. Só que, como você pode observar, esse eixo principal ele se encontra no interior do espelho esférico.
então aí já dá uma conotação a qual nós podemos observar que esse espelho esférico convexo, que possui a curvatura externa refletora, que promove a divergência dos raios refletidos, é um espelho de maior ângulo de abertura. E ao ser um espelho de maior ângulo de abertura, ele também proporciona uma condição de permitir um maior campo de visualização, uma maior área de visualização. Aí está o motivo pelo qual nós podemos verificar a presença desse espelho esférico convexo em lojas de conveniência, utilizado por sistemas de segurança ou vigilância, exatamente pela condição dele ampliar a área de visualização a qual é fornecida por esses raios refletidos. Uma característica muito determinante que promove a diferenciação também entre o espelho côncavo e o espelho esférico convexo é exatamente a natureza do seu foco. Podemos observar claramente que o foco de um espelho esférico côncavo ele está à frente do espelho, ele está à frente da superfície refletora, ele está sendo formado pelo encontro ou pela convergência dos raios refletidos por essa superfície, o que promove a condição de termos um foco de natureza real. Já, no entanto, no espelho esférico convexo, você já observa que esse foco está sendo a ser formado pelo encontro de prolongamento dos raios que são refletidos pela superfície refletora. E com isso, eles se formam no interior do espelho, atrás da superfície refletora, sendo assim um foco de natureza virtual. Daí nós temos esses espelhos esféricos formados exatamente a partir das calotas esféricas de superfícies refletoras. Nos espelhos esféricos, nós observamos seus elementos geométricos, aos quais são representados simbolicamente por letras. Então vamos observar aqui a denominação e a representação de cada um deles. Nós temos, entre os elementos geométricos, o vértice, o foco principal, o centro de curvatura, o eixo principal e o eixo secundário. Então, esses nós os reconhecemos como sendo os elementos de qualquer espelho esférico. Venha a ser ele um espelho esférico côncavo ou venha a ser ele um espelho esférico convexo. Na representação, logo aqui, nós vamos poder visualizar no espelho esférico cada um desses elementos. Observem só. Como eu tinha falado anteriormente, você passa a ter que o eixo principal ele é um eixo imaginário. É como se fosse exatamente você pegar uma circunferência e traçar o diâmetro dela. Aonde você iria pegar aqui do centro até qualquer ponto desta superfície da esfera ou desta circunferência, nós reconheceríamos isso como sendo um raio. Então observe que a distância que vai exatamente relacionar-se ao vértice até o centro de curvatura ou do centro de curvatura até o vértice, essa distância nós a medimos exatamente como um raio de um espelho esférico. Então nós funcionamos assim, pegamos essa medida de distanciamento, a qual nós a denominamos exatamente de raio de curvatura do espelho esférico. Observe que esse vértice, assim como o centro de curvatura, ambos estão sobre o eixo principal. Já o eixo secundário é o eixo que também passa pelo centro de curvatura, mas que, no entanto, ele vem de um outro ponto da esfera. Daí a denominação dele ser um eixo secundário. Por sua vez, ao voltarmos a observar o eixo principal e os elementos geométricos que lá se encontram, vértice, foco e centro de curvatura, nós já sabemos que a distância que venha do centro até o vértice, essa distância é reconhecida exatamente como raio de curvatura do espelho esférico. Mas percebam que entre esse centro de curvatura e esse vértice, nós temos um ponto mediano, o ponto ao qual ocorre a convergência dos raios refletidos pela superfície do espelho côncavo ou o encontro dos prolongamentos dos raios refletidos quando se trata de um espelho esférico convexo. Ponto esse que foi exatamente denominado de foco, no caso, o foco principal de um espelho esférico. Esse foco ele é um ponto mediano, então ele se verifica como sendo exatamente a distância que vem a ser do vértice exatamente até o foco, a qual nós vamos denominar distância focal ou foco principal do espelho esférico, como já havia sido assim chamado. Tá?
Olha aí, então se você tem que esse foco, ele é um ponto médio dessa medida de distanciamento, então nós podemos muito bem aqui conotar, estabelecer uma relação importante, identificando que o foco ou a distância focal de um espelho esférico passa a ser exatamente a metade do raio de curvatura de um espelho esférico. Isso é verdade. O foco de um espelho esférico passa a ser, por sua vez, a metade do raio de curvatura deste espelho. Sempre lembrando que pela condição da natureza do espelho, sempre observando a natureza do espelho, este foco ele vem a ser exatamente de medida positiva, como também ele pode vir a ser de medida negativa. Pois ao observarmos esses elementos que estão sobre o eixo principal, percebam que o eixo principal determina a condição geométrica para esses pontos. E essa condição geométrica, turma, estabelece aí uma medida, onde você pode ver um distanciamento entre o centro de curvatura e o vértice, a qual nós chamamos de raio, e um distanciamento entre o foco e o vértice, nós o chamamos de foco principal. Se existe ali medidas de comprimento, então essas medidas passam a ter também aí a condição de uma natureza, uma vez que possa ser positivo esta distância focal, quando estivermos tratando exatamente do espelho esférico côncavo, tá? Já quando se trata do espelho esférico convexo, esse foco vem a ser exatamente negativo. Então eu posso correlacionar pela condição do foco real e do foco virtual? Com certeza. O espelho esférico côncavo, ele tem seu foco positivo ou de medida positiva, exatamente pelo fato de nós termos ele como sendo o foco que é formado à frente da superfície refletora, um foco de natureza real. Assim como o espelho esférico convexo possui um foco de medida negativa, pelo fato dele ser exatamente de natureza virtual, por ele ser formado atrás da superfície refletora, por ele estar exatamente condicionado à formação do encontro entre os prolongamentos dos raios que são refletidos por aquela superfície. Daí nós podemos exatamente observar todos esses elementos geométricos que compõem exatamente os espelhos esféricos. Tanto eixo principal, eixo secundário, vértice, foco e centro de curvatura, ao qual aí se determina duas medidas geométricas, que é o distanciamento entre o centro e o vértice, que determina o raio de curvatura do espelho, como também o distanciamento entre o foco e o vértice, que estabelece a medida do foco do seu espelho esférico.